Queridos, vamos continuar tratando aqui dos princípios orçamentários. Vamos tratar agora do princípio da exclusividade, que diz o seguinte: o orçamento só deve conter matéria exclusivamente orçamentária. Não deve cuidar de assuntos estranhos à previsão da receita e à fixação da despesa. Por exemplo, eu não posso mandar um projeto de lei do orçamento acabando com o Clube de Regatas Flamengo. Não posso fazer isso. Até deveria, mas não posso. Por quê? Fere o princípio da exclusividade. O orçamento só pode tratar de matéria orçamentária. O orçamento não deve tratar de outra matéria que não seja a questão do orçamento. Exceção: dois assuntos que eu posso mandar aprovação junto com a lei do orçamento, que não vão representar uma afronta ao princípio da exclusividade. Primeiro, abertura de créditos suplementares. Mais na frente, nós vamos estudar créditos adicionais. E nós vamos ver que existem três tipos de créditos adicionais: crédito suplementar, crédito especial e crédito extraordinário. Detalhe interessante: esses três créditos, em regra, você abre quando está sobrando dinheiro. Professor, é possível saber ou estimar que no ano que vem eu vou arrecadar mais? É possível sim. Ou seja, é possível em 2015 estimar que em 2016 eu vou arrecadar um pouquinho a mais e, em cima disso, você solicitar a abertura de um crédito suplementar. Você pode. Se você faz isso, no ano que vem, se já está autorizado junto com a lei do orçamento, esse dinheiro a mais já está automaticamente liberado para você gastar, já está automaticamente liberado para você fazer o investimento do recurso. Então, o crédito adicional suplementar, tem o especial e tem o extraordinário, é o único crédito que eu posso solicitar autorização de abertura junto à lei de orçamento. E um detalhe interessante: exceção ao princípio da exclusividade, outra exceção, é a autorização para fazer a operação de crédito. Eu posso pedir para fazer uma operação de crédito no ano seguinte e essa autorização pode vir junto com a lei do orçamento, ainda que por aro. Professor, o que é aro? Antecipação de receita orçamentária. Aro é mais ou menos assim. Eu falei anteriormente para vocês que a União repassa parte do seu dinheiro, da sua receita, para estados e municípios. Esses são os fundos de participação. É claro que a União, no caso do imposto de renda, ela vai repassando à medida que ela vai arrecadando. Então ela faz repasses mensais. No orçamento da União, na despesa da União, você tem uma estimativa de quanto você vai passar para estados e municípios pelo critério populacional. O estado ou município, tendo acesso a esse demonstrativo, ele faz uma operação de crédito junto ao Bacen e ele faz uma operação antecipando esses recursos. Isso aqui é aro. Aro é um empréstimo. É uma antecipação de um dinheiro que eu vou receber no decorrer do exercício. Ele pode fazer isso em janeiro. A partir do dia 10 de janeiro ele pode fazer isso. O que é isso? Aro. Posso pedir autorização para fazer a operação de crédito, ainda que por aro, antecipação de receita orçamentária, junto com a aprovação da lei do orçamento. Então, as duas exceções ao princípio da exclusividade: autorização para abertura de crédito adicional suplementar e autorização para fazer a operação de crédito, ainda que por aro, antecipação de receita orçamentária. Vamos para o princípio da não afetação ou não vinculação da receita de impostos. Só vale para imposto. Existem várias receitas que a gente chama de receita corrente e receita de capital. Isso é o critério de classificação segunda categoria econômica. Imposto é uma delas. Imposto de renda, que é federal, IPTU, que é municipal, ICMS, que é estadual, e assim sucessivamente. Então, o princípio da não afetação ou não vinculação da receita de impostos. É vedada a vinculação de receita a imposto, é vedada a órgão, fundo ou despesa.
Ou seja, esse princípio tem como, né, vamos dizer assim, intenção evitar que os recursos de impostos sejam carimbados quanto à sua destinação. Professor, existe um imposto para a saúde? Nunca existiu no Brasil. Professor, e a finada, que eles querem voltar a CPMF? CPMF não é um imposto. CPMF é uma receita de contribuições. É uma outra classificação. Então não existe um imposto para a saúde. Não existe um imposto para a educação. Agora, o princípio da não afetação ou não vinculação, ele guarda exceções. Ele guarda exceções. Olha lá, exceções ao princípio da não afetação ou não vinculação. Artigo 158 e artigo 159 da Constituição Federal. Falei para vocês que parte de imposto federal vai para estado e município. Parte de imposto estadual vai para município. Repartição do produto dos impostos do artigo 158. Imposto de renda, ITR, IPVA e ICMS para municípios. Parte do imposto de renda vai para município, parte do ITR vai para município. IPVA e ICMS são estaduais, só que uma parte também vão para o município. E o artigo 159 da Constituição Federal trata do imposto de renda e do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, que são impostos federais. Parte dele também vai para o Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Participação dos Municípios. Esses são os fundos constitucionais, em especial a estados exportadores, que é no caso do IPI. O que significa dizer? A própria Constituição Federal, no artigo 158 e no artigo 159, traz exceções ao princípio da não afetação ou não vinculação da receita de impostos. Em regra, exemplo, o imposto de renda que é federal é não vinculado, só que essa regra traz exceções. Ele é não vinculado, você não pode encarimbar ele, só que a própria Constituição traz que um pedaço dele vai para estado e município. O mesmo vale do imposto IPVA e ICMS, que é estadual, e uma parte vai para o município onde houve o fato gerador pelo critério populacional. Beleza? Outras exceções. Destinação de recursos para ações e serviços públicos, para a saúde, manutenção e desenvolvimento de ensino. Parte dos impostos arrecadados obrigatoriamente vai para a educação e obrigatoriamente vai para a saúde. O que mais? Garantia de operação de crédito por antecipação de receita. Imagine que eu sou o Distrito Federal e eu quero antecipar parte do imposto de renda que eu tenho que receber como fundo de participação de 2016. O que significa dizer? Suponha que via Bacen esse valor aconteceu. ARO, antecipação de receita orçamentária. Beleza. Só que tem um detalhe, o dinheiro que eu iria receber em parcelas, ele fica vinculado. O que significa dizer? Significa dizer que a União pode ir abatendo esses valores, porque eu, DF, já recebi esses valores quando fiz a antecipação, quando eu fiz a ARO. Ou seja, o dinheiro fica como garantia. Aquele imposto que eu iria receber fica vinculado, porque eu fiz uma ARO e já recebi o dinheiro. E nós temos aqui a prestação de garantia contra a garantia à União e pagamento de débitos com esta. Quando o DF, por exemplo, deve à União, o imposto que ele tem a receber de fundo de participação pode ficar vinculado. E nós temos também a questão da contragarantia. Contragarantia é mais ou menos assim, ó. Por exemplo, o Distrito Federal vai pegar um dinheiro emprestado junto ao BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Vai fazer uma operação de crédito externa. Só que o BID, para fazer a liberação para o dinheiro para o DF, ele exige uma garantia. Quem dá a garantia? A União. Então, a União dá a garantia para o BID, que se o DF não pagar, a União paga. Aí, o que o DF oferece à União como contragarantia? O dinheiro que ele vai receber de fundo de participação. Então, o DF oferece à União o que a gente chama de contragarantia.
que significa dizer? Que o dinheiro do fundo de participação que o DF vai receber durante um tempo, se ele não pagar o BID e a União cumprir com esse débito, pagar o BID, a União pode ir abatendo como contragarantia dessa garantia que ela deu ao BID. Então, se o DF dever à União, tem uma garantia, o próprio imposto que eu vou receber. Se o DF, basicamente, não pagar a União, e a União, vamos dizer assim, se o DF não pagar o BID e a União pagar, fica como contragarantia dessa operação de crédito. É como se a União fosse a fiadora do contrato, o que a gente chama aqui do DF para a União de contragarantia. Então, o dinheiro do imposto que o DF iria receber da União fica como contragarantia dessa operação de crédito. Beleza? Vamos para o princípio da publicidade. Já tinha falado dele quando a gente falou lá da sanção, da promulgação. Eu falei que o orçamento só pode virar lei depois que for publicado, depois que foi publicado no respectivo diário oficial, seja da União, seja do Estado, seja do município. Então, esse princípio define que o conteúdo orçamentário deverá ser divulgado, publicado através de veículos oficiais de comunicação e divulgação, para conhecimento público, para eficácia de sua validade. Esse princípio é o princípio exigido para todos os atos oficiais do governo. O orçamento só pode virar lei e só pode passar a vigorar quando for publicado nos respectivos diários oficiais. Esfera Federal, Diário Oficial da União. DF, Diário Oficial do DF. Município, Diário Oficial do município. Temos também o princípio da clareza. Clareza é um princípio mais doutrinário. Diz respeito à linguagem que você vai usar no orçamento. Uma linguagem clara, de fácil entendimento, de forma que qualquer pessoa, mesmo uma pessoa leiga, possa ter uma compreensão no que diz respeito ao orçamento. Então, o orçamento não deve permitir interpretações diferentes daquela que atenda às reais necessidades e interesses pelo poder público. O orçamento não pode permitir interpretações duvidosas, sendo de suma importância ele ser transparente, ele ser claro. E isso no que diz respeito à questão da clareza. A linguagem a ser utilizada no orçamento tem que ser uma linguagem clara, uma linguagem de fácil entendimento, que todos, mesmo uma pessoa leiga, mesmo uma pessoa que não estudou orçamento, possa compreender. Claro que esse é um princípio meio utópico, Mas é um princípio também que pode ser cobrado em determinado concurso público. E nós temos o princípio da programação. O orçamento, obrigatoriamente, tem que ser vinculado a planejamento. Isso surge, com o Decreto-Lei 200 de 67. A ação governamental tem que estar vinculada a planejamento. Daí surge, junto com a Lei 4.320 de 64, a questão do orçamento-programa. Então, a ação governamental obedecerá a planejamento que vise promover o desenvolvimento econômico e social do país e a segurança nacional, norteando-se segundo planos e programas elaborados e compreenderá a elaboração e atualização dos seguintes instrumentos básicos. Temos o Plano Geral de Governo. O Plano Geral de Governo é o próprio PPA, o Plano Plurianual. Programas gerais, setoriais e regionais de duração plurianual, ou seja, programas para 4 anos. Já vimos que o PPA não coincide com o mandato do chefe do Executivo. O próprio orçamento programa anual, que é a lei orçamentária vinculada a planejamento, é uma forma de você cumprir com esse princípio. E nós temos um instrumento antigo, que é a programação financeira de desembolso. Esse princípio antigo, hoje nós temos o cronograma mensal de desembolso, que é vamos dizer assim, o cronograma mais novo. O cronograma mensal de desembolso, que era a antiga programação financeira de desembolso, é um ajuste da execução orçamentária ao fluxo provável de recursos. Então, o cronograma mensal de desembolso, que é um instrumento moderno, é um cronograma que tem que ser publicado até 30 dias após a publicação da LOA, e a chefe do Executivo vai detalhar, por exemplo, mês a mês, quanto que está previsto arrecadar e como vai ser gasto, que é justamente essa programação, que é o instrumento antigo. Então, esse cronograma mensal, instrumento mais novo, é a atualização dessa programação financeira de desembolso, dentro deste princípio, que é o princípio do planejamento. Guarda isso, que isso é importante para o nosso estudo. Daqui a pouco a gente continua
me aguarda. Um abraço! Deixa eu ligar esse computador. Salve.